Boa noite. Quem está feliz? Amém? Então aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz por Deus ter reservado esse final de semana tão especial para trabalhar na nossa vida e no nosso coração? Eu hoje enquanto estava almoçando, depois passeando no shopping com as meninas, entrando numa loja, em outra loja, estava pensando quanto Deus me ama. Ai, como Deus me ama. O que eu recebi aqui nesse final de semana não tem preço. Não tem preço. Ninguém pode pagar o que Deus entregou para nós aqui nesse final de semana. E eu sei que hoje o Espírito Santo está encontrando uma expectativa imensa no seu coração. Tem uma expectativa. E a expectativa gera um milagre. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga o seguinte: a expectativa gera um milagre. Amém? Você pode tomar assento. Juliana, você foi boca de Deus aqui neste lugar hoje. Mais uma vez. Eu fiquei com raiva de você no começo, mas depois eu comecei a ver que Deus estava fazendo negócio. Na conferência, vocês já vão entender por que eu fiquei com raiva dela. Na conferência, nós tivemos o privilégio de receber muitas pessoas da Batista Shalom aqui de Curitiba. Quem esteve na conferência Liderança Global em Foz? Olha só. E nos dias da conferência, nós tínhamos muito trabalho para fazer. Nós estávamos lá como auxiliares da Juliana. A Juliana era a responsável, era a nossa líder. Como eu aprendi com ela naqueles dias, com toda a equipe, com os meninos que foram. E eu não tive condições de fazer aquilo que eu gosto muito de fazer, que é acompanhar os convidados aos pontos turísticos. Mas alguns irmãos tiveram a oportunidade de permanecer alguns dias lá em Foz. E aí eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. Por exemplo, eu acompanhei a irmã do pastor Odilon. Nós fomos à Medianeira, fomos visitar, como é o nome da tia lá, pastora Sinorá? A tia Iraci, que mora em Medianeira. E nós fomos visitá-la no domingo, e foi tão precioso o que Deus fez lá. E também eu tive o privilégio de acompanhar um casal muito precioso, que muitas vezes que eu vim a Curitiba, foram me buscar no aeroporto, né? Que eu gostei do nome, irmão Pelé. Será que é da mesma pessoa que a gente está falando? É da mesma pessoa, né? Aquele que está andando nas nuvens, porque se casou há pouco tempo. Ele era tão feliz antes, que eu achei que ele já era casado com aquela princesa que estava do lado dele. Mas só este ano que eles se tornaram casados, né? Aonde que está você, amada? Ali, ó, aquela rainha. E eu os acompanhei em alguns lugares. E nós fomos à Argentina. Né? Nós fomos à Argentina. Fomos dar uma passada ali no comércio da Argentina, porque a Argentina assim, não é muito procurado para compras. Mas nós fomos visitar algumas lojas lá na Argentina. E aí nós entramos, ela olhou casacos, e ele também olhou algumas coisas de couro e tal. E vamos comprar, não vamos comprar, porque assim estava faltando peso, né? Eu tinha levado um pouquinho de peso, mas esse meu peso não servia lá, né? Tinha que ser dinheiro, né? Tinha que ser peso argentino. Então a gente acabou não comprando. Mas nós entramos numa loja que eu não conhecia. E sabe quando você entra na loja, você diz assim: uau, é aqui que eu desejava estar? Sabe aquela loja assim, que a gente fica olhando e diz assim: uau, eu sou exclusiva e aqui tem peças exclusivas? Ai, meu Deus, vou começar a chorar agora. Já vou começar a chorar. Aqui tem peças exclusivas, e aí eu olhei algumas roupas, mostrei algumas roupas para ela, né? Falei: olha, isso aqui fica bem em você.
Tinha um vestido Calvin Klein que ela vestiu. Falei, uau, esse é o vestido. Tentei convencer ele, mas não sei o que aconteceu. Eu acho que... Ele diz, outra vez, pastora, mas não porque ele estava com o coração fechado, mas porque ele não tinha levado peso. Porque se tivesse levado peso, ele teria comprado. E eu encontrei lá uma camisa que eu olhei e falei assim, meu Deus, é a peça. É o meu número. E aí eu vesti. E é essa camisa que eu estou vestida aqui. É bonita? Então, eu olhei e falei assim, Deus, eu nunca vi um negócio igual. Gente, eu preciso dessa camisa, né? Eu falei para ela, eu preciso dessa camisa, e eu preciso dessa camisa. E aí eu fui para casa, eles voltaram para Curitiba, e eu compartilhei com meu marido naquela semana, tratei ele muito bem, interagi com ele, interagi muito com ele, e não era manipulação, de jeito nenhum. Porque aprendi ontem que interação, nesse caso, quando você ama o marido, não é manipulação. Quando você está fazendo para dar prazer para ele, para ter prazer, também não é manipulação, Rosângela. Coisa boa isso. E aí eu falei para ele, amorzinho, encontrei uma camisa lá na Argentina. Ele, o quê? Na Argentina? Você nunca achou nada na Argentina? Falei, pois é, encontrei uma camisa linda. E ele falou assim, aí, por que você não comprou? Eu falei, por que será? Ai, amor, porque, sabe, não tinha dinheiro. Não tinha levado dinheiro e eu estava pensando se a gente podia passar lá comprar aquela camisa. Ele falou, vamos. E ele me perguntou quanto que era. Eu falei e ele olhou assim e falou, vamos. Porque era cara. Dentro das nossas condições financeiras, é uma camisa cara. Uma peça exclusiva, americana. E uma peça cara. Falei, tem certeza, amor, dá para a gente comprar essa camisa? Dá, Gê, ficou linda em você. Eu vesti, levei uma discípula, nós fomos fazendo um MDA enquanto fomos para lá. E ela disse, não, pastora, você tem que comprar essa camisa. E eu comprei essa camisa. É a primeira vez que eu estou usando ela. Mas daí entra a Juliana na história. Antes da Juliana começar a falar, Deus falou assim, você vai dar o teu melhor aqui. Eu falei, Deus, a administração vai ser sobrenatural. Eu pensei, né? Falei, Deus, será que é meu brinco? Não, não é de ouro. Será que é meu anel? Não, meu anel eu não posso. Minha aliança é aliança com meu marido. Deus, o que é? E daí Deus falou assim, a sua camisa. Falei, diabo, sai daqui. Sai daqui, diabo, em nome de Jesus. Estou aqui adorando a Deus, a Juliana aí, adorando a Deus desse jeito, e eu aqui com essa história de doar minha camisa. Não, já, meu Deus. Quase 3 dígitos essa camisa, Deus, não, Deus. E a Juliana sobe. E daí ela me quebrou pelas pernas. E daí, quando ela subiu, quando ela começa a falar sobre oferta, e quando começa a contar a história da flautinha, eu falei, Deus, para com isso. Para com isso, eu amo tanto você. Não faz eu sair de Curitiba triste. Né? Falei, Deus, a primeira vez eu já dei a minha roupa lá para o bazar. Eu já dei aquela roupa para o bazar, Deus, mas aquela roupa foi minha sogra que fez. Eu posso comprar outro tecido no Paraguai, Deus, né? E a minha sogra, não Deus, mas a minha sogra fazer uma outra roupa parecida, mas essa camisa, Deus. Eu falei, pois é, essa mesmo. Essa mesmo. Então, eu só vou ministrar e aí no final Isso! Vamos trocar uma peça com o bazar. E então está indo a camisa, em nome de Jesus. Estou muito feliz por isso. Estou brincando com a Juliana assim, que fiquei com raiva dela, porque essa é a sensação que a gente tem no começo, né? Quando Deus pede alguma coisa para a gente fala assim, quem que foi o mensageiro dessa desgraça? Só pode ser o mensageiro da desgraça que chegou na minha porta, né? Quando é algo que é muito valioso para nós. Mas eu entendi. Eu entendi o que Deus queria fazer comigo. E eu creio que você semeou o teu melhor. Então, depois eu te entrego a camisa, tá, pastora Sinorá? Não, a camisa é uma semeadura na Shalom. Se a Shalom quiser fazer
pelos Estados Unidos, no bazar. Se quiser fazer um sorteio para a Rede de Mulheres, se quiser fazer o que a pastora Sinorá decidir. Mas essa é a minha oferta. Essa é a minha oferta nessa noite. E faço isso, queridas, debaixo de uma alegria muito grande. Porque o meu Deus é o Deus, dono do ouro e da prata. Meu Deus é aquele que não precisa nada. Ele não precisa de camisa. O que é isso aqui para ele? Um pedaço de tecido, um pedaço de pano. Mas para mim está indo o meu coração para as nações. É o meu coração que está indo para as nações. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte: amada, amadinha, você está tão cheirosa. Dá um cheiro no cangote dela. Dá um cheirinho. Amém. Nós estamos caminhando debaixo de uma palavra que Deus confirmou no coração da pastora Sinorá. E você recebeu ontem, quem veio ontem recebeu um marcador de página. Esse marcador de página tem um versículo bíblico. E esse é o versículo bíblico que Deus havia compartilhado comigo para estarmos compartilhando aqui. E é o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, que diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Nós caminhamos, então, na palavra de Baque-Buquias, que significa o frasco do Senhor, e entendemos que este frasco precisa estar sendo bem cuidado para que o bom perfume, que a essência de Deus possa ser guardado dentro de nós. Cânticos, capítulo 4, versículo 11, diz assim, e nós vamos dar sequência a essa palavra. Cânticos, capítulo 4, versículo 11, diz assim: os seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes é como a fragrância do Líbano. Uau! E Cânticos, capítulo 1, versículo 3, cânticos ou cantares, também diz: a fragrância dos seus perfumes é suave, o seu nome é como perfume derramado, não é à toa que as jovens o amam. Eu sei que a pastora Ângela trabalhou cantares, o livro de cantares aqui, para trazer um remeleixo para nós, né? No nosso casamento, para realmente nós entendermos que Deus está nesse negócio, Deus está nessa interação que nós temos com o nosso marido lá dentro do nosso quarto. Mas eu quero utilizar esse texto hoje, utilizando do porquê que Cantares de Salomão está incluído na palavra de Deus. Cantares de Salomão é uma analogia que tipifica o relacionamento do noivo Cristo com a sua noiva, igreja. E o primeiro versículo que nós lemos diz que a fragrância das vestes de quem? As fragrâncias das vestes da noiva é como a fragrância do Líbano. E a fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. E não é à toa que as jovens o amam. Se somos frascos, se nós habita a essência e nós somos noiva de Cristo, para que serve a essência de Deus que está na nossa vida? E também o que acontece conosco, que muitas vezes, ao invés de nós exalarmos o bom perfume de Cristo, nós estamos exalando mau cheiro. O último versículo que eu li pela manhã, Isaías capítulo 3, versículo 24, diz: em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície, em vez de roupas finas, vestes de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. O que acontece com esse frasco, o que acontece com essa essência? Quando as moscas caem dentro de um frasco de perfume, esse perfume vai perder a sua essência original e vai se tornar
um líquido mal cheiroso, por melhor que seja a qualidade. Pode ser a melhor fragrância vindo do Oriente Médio. Nós sabemos que os perfumes são manufaturados na França, mas todas as essências vêm lá do Oriente. Por isso que a Bíblia fala tanto das essências do Líbano. E vem lá do Oriente as essências, então pode ser que seja a melhor essência. Mas se cair alguma coisa dentro dessa essência, ela vai perder a sua originalidade, ela vai se tornar um perfume de mau cheiro. Esse versículo aqui nos ensina algumas coisas. Primeiro, está dizendo que haverá mau cheiro. O caráter de uma mulher cujo frasco está cheio de moscas, o caráter dessa mulher vai exalar mau cheiro. As suas atitudes, a sua forma de relacionamento com aqueles de fora, mas também com os de dentro. Mesmo que a gente esteja já integrando o corpo de Cristo, mesmo que a gente já esteja fazendo parte da noiva, nós exalamos mau cheiro com o modo de falar, o modo de se portar, o modo de pensar, o modo de se vestir, o modo de tratar umas com as outras, o modo de relacionar-se com o marido. O mau cheiro vem de dentro. O mau cheiro não é algo externo. O mau cheiro vem de dentro, porque a essência é que está estragada. E quando essa essência está estragada, diz que em vez de cintos, haverá corda. A palavra de Deus diz que nós fomos atraídos para o Senhor com laços de amor. Mas quando a palavra traz a Bíblia traz a palavra corda, no original está falando de aprisionamento. Está falando de alguém que está amarrado. Alguém que já passou do nível de alma adoecida e passou a ter um espírito aprisionado. Porque é no espírito que decidimos e é no espírito que temos força para reagir e para agir de acordo com o caráter de Cristo. Mas quando o espírito está aprisionado, nós não encontramos maneira. Falamos que vamos mudar, mas não conseguimos. Por quê? Porque nós não estamos atraídos ao Senhor pelos laços de amor, mas sim, nós estamos aprisionados. E o aprisionamento do espírito não nos permite um relacionamento íntimo com aquele que vai manter e vai conservar o bom perfume de Cristo em nós. Você está me entendendo, minha amada? Eu não sei em que área da sua vida ainda você se sente aprisionada. Nós já passamos por libertação, nós fomos para o encontro, os nossos discipuladores já ministraram libertação. Tem uma área da sua vida que você já pensou até que você precisaria ir para a oficina da alma, para o EIFOL. Talvez você até já foi para o EIFOL. Talvez você já passou pelos melhores especialistas de alma e de espírito da nação. Neuza Itioca está, eu corro porque eu preciso de libertação. Fulano está, eu corro porque eu preciso de libertação. Porque a oração mágica de fulano de tal vai resolver meu problema. Deus é um Deus de milagres, não um Deus de mágica. Fala para a pessoa que está do seu lado e diz, Deus faz milagres. Deus não faz mágica. Deus faz milagres. Deus transforma o coração do homem. Deus transforma uma mulher de dentro para fora. Mas não é uma oração que vai mudar a nossa história. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver quando foi que nós deixamos o nosso frasco aberto para as moscas começarem a cair dentro dela. Quando foi que nós passamos a viver sem cobertura. Porque a tampa do frasco fala de cobertura. Fala de cobertura espiritual. Fala de cobertura ministerial. Tem muitas feridas ministeriais que foram geradas em nós, porque nós nos recusamos a estar debaixo da cobertura. O frasco ficou aberto, a mosca veio e toim. Aí desiste do ministério.
Tem muitas feridas emocionais que foram agregadas à nossa vida porque nós resolvemos desobedecer as autoridades que estavam sobre nós. Quer ver um exemplo? Nosso pai e mãe chegaram e disseram: não case com aquele homem. Era cobertura. Não se case com fulano de tal. Esse casamento não é do nosso agrado. Esse homem não é para você. Olha, ele é trabalhador, ele é tudo que, de repente, uma mulher pode pensar, mas não há paz no meu coração. Aí desobedecemos o pai e mãe. Saímos debaixo da cobertura. A tampa do frasco se abriu e as moscas começaram a cair dentro. E aí acumulamos feridas nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos. Ei, tem alguém aí? Você está aí? Se alguém quiser ir embora, pode ir, tchau. Que a coisa vai ficar mais forte. Amém? Em vez de cintos cordas, ficamos aprisionadas. Outra coisa, em vez de belos penteados, calvície. Eu ficava muito intrigada quando eu frequentava e eu cresci numa igreja que, louvo a Deus por aquela igreja me ensinou muito. Ali comecei os meus primeiros passos, até os 22 anos. E eu ficava muito intrigada sobre a doutrina dos cabelos compridos. E eu procurava saber, falei: Deus, me faz entender esse negócio, por que uma mulher tem que ter cabelo comprido? E falei ontem pela manhã que eu tinha 1,10 m de cabelo. Hoje eu fui fazer uma escova lá no shopping e eu vi uma mulher que eu acho que tinha 1,5 m. O cabelo dela ficava aqui, ó. Aqui, literalmente, no joelho pegava. No joelho. Né, Márcia? Márcia estava lá comigo. E o meu era 1,10 m, aquele cabelão. Eu gostava muito do meu cabelo, não era nenhum peso para mim ter cabelos compridos. Mas eu via que isso era um peso para as mulheres da igreja que eu frequentava. E a doutrina era: não corte cabelo. Não corte cabelo. A mulher tem que ter cabelo comprido. Com o tempo, eu fui caminhando um pouquinho no entendimento da palavra, e eu entendi aquilo que Paulo disse, quando ele se referiu ao cabelo. Ele diz: é honroso para o homem que a mulher tenha cabelos crescidos. A mulher deve ter cabelo crescido, porque é honra para o homem. Então, nós pegamos aquele versículo e dizemos: bom, tem que ter cabelo comprido. Se cortar cabelo é pecado. E, na realidade, não era aquilo que a Bíblia estava dizendo. Porque quando a gente estuda o contexto da história de Israel, a gente sabe por que Paulo estava orientando ter cabelos compridos. Porque, naquele tempo, as prostitutas que estavam nos templos idólatras, que cultuavam a deuses pagãos, todas elas tinham o cabelo raspado, não era curto, era cabelo raspado. Elas tinham que ter cabelos raspados, elas eram identificadas como prostitutas, porque tinham cabelos raspados. Essas mulheres começam a converter-se, reconhecem o caminho de Jesus através dos primeiros discípulos. E com a conversão dessas mulheres, começa a ter um problema na igreja. Porque essas mulheres estavam na igreja e elas estavam mantendo o hábito de raspar os seus cabelos. Mesmo que ela já tinha transformação interna, que ela já tinha conhecido Jesus, para uma pessoa que olhasse para uma mulher ao lado de um homem e ela estava de cabelo raspado, de cabeça raspada, era desonra para o homem estar com aquela mulher. Por isso que Paulo orienta que era para cobrir a cabeça. Até que o cabelo crescesse, então coloque um véu sobre a cabeça. Aí vem a outra doutrina, que outra igreja pega essa doutrina e diz que para você orar, você tem que estar com a cabeça coberta com véu. Está vendo como a religião faz? Pega um texto fora de contexto para se tornar um pretexto.
E a gente começa a colocar algumas doutrinas, estabelecer algumas doutrinas que, na realidade, são hábitos e costumes. Mas vamos entender agora por que eu estou trazendo essa questão da cabeça raspada. Porque sempre que a Bíblia traz a questão da calvície, está falando de desonra. Era desonroso para um homem em Israel também ser calvo. Vocês lembram do profeta Eliseu? O profeta Eliseu estava indo lá para a escola dos profetas e estava muito feliz com o que Deus estava fazendo. De repente ele encontra um grupo de meninos que estavam brincando. E o profeta Eliseu era calvo. E aí essas crianças começam a fazer bullying com ele. Fazer bullying. Olha o careca, lá vai o careca, lá vai o careca. E aquele negócio foi subindo no espírito de Eliseu. E Eliseu olha para aquelas crianças e fala, vocês estão me achando careca? Por quê? Porque estava desonrando, porque era desonroso. Era desonroso o homem ser careca. Então, como eles desonraram, ele olhou para os menininhos e falou assim, você está me chamando de careca? Você quer brincar com os meus ursinhos? Eu tenho uns ursinhos tão bonitinhos, vem cá, ursinhos. E aí vem um urso e come todas as crianças, mata todas aquelas crianças. Porque o profeta Eliseu foi desonrado. Cuidado, desonra de profeta, levanta urso para acabar com você. Não é nem o profeta que vai acabar, os ursos vêm, ó. Aqui está falando que quando a nossa essência está apodrecida, ao invés de belos penteados, ao invés de honra, nós vamos ter desonra. Nós vamos ser desonrados pelos nossos filhos, desonrados pelo nosso marido, desonrados pelas nossas discípulas. Se desejamos que os nossos filhos digam, tenho prazer de servir a Deus, porque eu sinto a essência da vida de Deus na vida da minha mãe. Nós precisamos vasculhar nossa alma e ver onde estão as moscas. Se queremos que nosso marido nos honre, se queremos que nossas discípulas tenham o prazer de estar conosco e seguir os nossos passos, nós precisamos exalar esse perfume. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, é tão bom estar ao lado de alguém que exale a vida de Deus. Você exala a vida de Deus. Fala para ela, você exala a vida de Deus. Você exala a vida de Deus. E o mau cheiro que porventura ainda esteja saindo de nós, Deus vai hoje purificar. Achei tão lindo quando eu perguntei para a pastora Sinorá qual é a direção que ela queria me dar para o congresso. Ela falou, Geno, que ela me chama de Geno. É tão bom ser íntima, né? Geno. Antes ela me chamava pastora Genoveva. A primeira vez que ela falou comigo, ela, pastora Genoveva. Daqui a pouco ela tirou o pastora e Genoveva. Agora já está em Geno. Daqui a pouco vai ser G. E daqui a pouco ela vai me chamar igual o meu discipulador me chama, Gezinha. Quando o pastor Eugênio me escreve, ele escreve Gezinha, eu já sei que ele está com o coração todo derretido. Mas quando ele escreve assim, Genoveva, meu Deus, lá vem vara. E aí eu perguntei para ela qual era a direção que Deus tinha dado, ela disse, olha, fique tranquila, deixa o Espírito Santo usar a sua vida, Ele vai te usar. Mas Deus deu uma visão, um sonho, uma visão. Deus deu uma visão para uma irmã aqui da igreja. E nessa visão, essa irmã está aqui? A Ana. Ana, vem cá, Ana, vem contar a visão que Deus deu para você. Vamos aplaudir o nome do Senhor pela vida da Ana? Na televisão diz assim, conta o sonho, irmã. Ou conta a bênção. Eu vou falar assim, conta a visão, irmã.
Foi num domingo de... Paz, irmãs. Foi no domingo de manhã, às 6 horas, nós estávamos na ceia, e a gente estávamos orando em 3 pessoas, né? Era a direção. E a gente estava orando, e daí uma irmã começou a orar pelo congresso. E daí eu ali, intercedendo ali pelo congresso, né? Enquanto ela orava, e Deus me mostra. A pastora Genoveva, com um cálice muito grande na mão. E aquele cálice ia derramando sobre nós. E assim foi muito. Daí eu abri meu olho, assim, olhei, ali estava posta a mesa, eu olhei e não tinha nenhum cálice na mesa. Eu falei, Deus, será que Deus? Eu falei, amém. E fiquei. Quando Deus nos trouxe aqui à frente, e eu estava prostrada, adorando a Deus, e Deus falou de novo. Daí eu falei, eu fiquei ali, e a pastora, a senhora, já tinha dado a direção. Se unem 2 a 2 para estar agradecendo a Deus pelo que Deus já fez na sua vida. E eu continuei prostrada ali, Deus, Deus. E Deus ia falando. Daí eu levantei a cabeça, olhei, não tinha ninguém para orar comigo. Daí eu olhei e a senhora estava bem assim. Eu falei, Deus, não. A senhora não. Não, mas eu vou, obedeci, fui até a senhora, e daí falei, olha, aconteceu isso e isso. O que nós entendemos com essa visão? Nós entendemos que este frasco, que essa taça que ela estava vendo, o cálice que ela estava vendo, não sou eu. Esse cálice que eu estava segurando, não sou eu. E nem tampouco é o Espírito Santo, como você pode pensar. Não, o Espírito Santo está aqui para derramar algo sobre nós. Você vai entender daqui a pouco quem é esse cálice. Você vai entender daqui a pouco quem é esse cálice que está para ser derramado sobre a vida de cada um de nós. Amém? Obrigada, amada. Aplauda o nome do Senhor pela vida da Ana. Uma outra coisa que Isaías traz é, em vez de roupas finas, vestes de lamento. Roupas finas e vestes de lamento, veste de lamento fala de arrependimento. E roupas finas já fala daquela pessoa, daquela mulher, que já identificou todas as áreas da sua vida que necessitava de arrependimento, mas já saiu desse tempo. Mas como que é isso, pastor? A gente tem que viver em arrependimento. Sim, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Mas estar nos arrependendo pela mesma coisa durante 20 anos, significa que nós ainda não nos identificamos com a cruz de Cristo. Nós ainda estamos na sepultura, nos 3 dias em que Cristo ficou sepultado. Cristo ficou sepultado 3 dias, que significa o tempo do nosso arrependimento. O tempo que nós precisamos ter para o nosso arrependimento, pastor, então são 3 dias? Não, também não é assim. Mas significa o tempo em que eu reconheço o meu pecado, eu vou diante da cruz, me arrependo, e quando eu me arrependo dos meus pecados, então eu acesso o perdão da cruz, e a partir dali eu ressuscito com Cristo. E quando eu ressuscito com Cristo, eu ressuscito com vestes de louvor, com vestes de festa. O que acontece com muitas vezes nós mulheres? Nós estamos carregando culpas de 20 anos atrás, de pecados que você se arrependeu no encontro já. Mas o encontro não foi suficiente, então eu vou no segundo, eu vou no terceiro, eu vou no quarto. Sabe por quê, pastora? Eu ainda não me sinto perdoada pelo meu pecado. Aquele pecado foi tão grave, tão grave. Aquele aborto foi tão grave, tão grave. Foi um assassinato que eu fiz. Aquela traição com meu marido foi tão grave. Chega! Você já viveu o arrependimento, agora você tem que viver com as vestes de louvor. Você precisa se identificar com Cristo ressuscitado, não mais com Cristo que está pregado na cruz. O diabo está colocando você o tempo todo na cruz, e da cruz vem morte, da cruz vem mau cheiro. É da ressurreição que vem vida.
Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: é da ressurreição que vem vida. Ao se aproximar de Jesus morto na cruz, havia mau cheiro ali já. Mas muitas vezes nós queremos permanecer nesse tempo. Sabe por que Deus não me enche do Espírito Santo? Sabe por que eu ainda não falo em línguas? Não, é porque lá em 1974 eu traí meu marido. Manda o diabo para o inferno com essa acusação contra a sua vida. Jesus já pagou todo o preço pela sua vida. Você já está livre. Eu estava ali ao lado da Rosângela e ela estava adorando a Deus, dizendo: Deus, eu já sou livre para te adorar. Deus, eu já sou livre para te adorar. Você já está livre para adorar. O teu pecado já está perdoado. Não deixa o diabo ficar pescando o pecado. Deus já enviou o seu pecado para o mar do esquecimento. As pessoas já não estão mais nem requerendo de você isso. O seu pastor já não requer isso. A igreja já te perdoou. E você ali ainda fica nas vestes de morte. No tempo de sepultura. Levanta-te em nome de Jesus com veste de louvor nessa noite. Entenda que Deus quer fazer festa com você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: Deus quer fazer festa com você. E para isso você precisa se vestir. Amém. Oh Deus, tu és muito bom, Deus. Oh Jesus. Até que hora mesmo nós temos hoje? Em vez de beleza, cicatrizes. Em vez de beleza, cicatrizes, está falando da alma. Sabe, as cicatrizes da nossa vida que refletem na nossa beleza exterior e interior. Aquelas feridas, queridas, que constantemente a gente levanta como troféu. Sabe, eu estava falando aqui de veste de lamento e de roupas finas, fala a respeito do pecado, mas em vez de beleza, cicatrizes, está falando das feridas. Está falando das feridas. Eu não posso falar de feridas sem falar da minha vida. Eu poderia levantar os troféus das minhas feridas e não estar aqui ministrando para a sua vida. Mas eu decidi quebrar o troféu da ferida e levantar um altar de louvor e adoração ao Senhor através da minha vida, da cura que Ele já fez. E você já recebeu cura em muitas áreas. Mas você ainda continua levantando o troféu, porque você acha que se você fizer isso, você vai ter a atenção do povo. Chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus nessa noite. Comece a chamar a atenção de Deus, louvando ao Senhor pela cura que Ele já fez na sua vida. Pastora, mas foi muito difícil aquela situação, você não viveu aquela situação. Ontem eu cheguei na casa da Márcia e falei para as meninas que estavam comigo, olhei para elas, todas elas deitadas já no chão, eu disse assim: queridas, alguém aqui tem algum problema depois do testemunho da pastora Ângela? Você tem algum problema aqui, algum problema sério depois daquele testemunho? Quem aqui tem um problema tão sério, mais sério do que aquilo que aquela mulher contou ontem à noite? Todas as áreas da vida, com exceção de uma, e que será preservada até a vinda do Senhor Jesus, que é o casamento dela. Será preservada esta área da vida dela, porque ela tem entendido que ela é frasco. Ela tem entendido que ela é frasco e ela está borrifando o bom perfume de Cristo pelo Brasil, pelas nações. E Deus não permitirá que Satanás tocar no casamento dela. Eu saí daqui ontem com essa determinação no meu coração. Deus, eu vou levantar a vida da pastora Ângela em intercessão para que Satanás não toque no testemunho do casamento dessa mulher. Porque o diabo tem feito isso na vida dos profetas que têm se levantado nessa nação. Na área em que trabalhamos, o diabo vem e toca. E nós precisamos, como igreja, nos despertar para isso. Homens que edificaram a nossa vida no passado, hoje estão vivendo desonrados, exatamente na área em que Deus o usou.
Mas, queridas, tem algumas coisas na nossa vida que não dependem mais de Deus. Tem algumas coisas na sua vida que dependem de você tomar um posicionamento em Deus. Um posicionamento em Deus. Aconteceu em 1960, 70, 80, 90, 2000, 2005. Aconteceu ontem. Tome um posicionamento em Deus. Eu não vou levantar as minhas feridas como troféu. Eu não vou ovacionar Satanás na minha vida. Eu não vou glorificar mais o nome dele, dizendo, ai, é porque eu sou tão triste, é porque eu sou tão infeliz, porque a minha vida é uma desgraça, porque o meu casamento é isso. Comece a glorificar a Deus por aquilo que o Senhor já fez, e Ele fez. Ele fez. Não fica mostrando as cicatrizes. A gente vai para as salas dos cirurgiões plásticos, e a gente faz plástica. Eu não fiz ainda, né? Porque assim, eu acho que nem vou fazer. Mas o que a gente mais quer é esconder a cicatriz debaixo do cabelo. Né? Você já viram aquelas pessoas que fazem plástica assim? Puxa, assim, durante um tempo dá para segurar, assim. Né? Dá para segurar, mas de repente começa a puxar tanto, que daí não tem mais como cobrir as cicatrizes. Não tem mais como cobrir, daí a gente começa a pensar, já tem plástica, ali a cicatriz. Ninguém quer mostrar cicatrizes externas. A gente vive querendo mostrar as internas. A gente vive querendo mostrar as internas. Levantando para as pessoas e mostrando para as pessoas que nós somos muito machucadas. Amada, olha para Jesus. Olha para Jesus. Cristo ressuscitado não tem mais cicatrizes. Cristo ressuscitado não tem mais chagas. Cristo ressuscitado está com um corpo vivo. Ele está com um corpo ressurreto. Ele está com um corpo glorioso. E você já está vivendo neste corpo. Você faz parte desse corpo. Então você já está ressuscitada em Cristo. Você está compreendendo o que Deus está falando com você hoje? Que as moscas que muitas vezes estão guardadas dentro de nós, é porque nós não decidimos ainda tirar e jogar fora. Deus não vai entrar lá e tirar a mosca não, minha irmã. Se você já tem consciência da ferida, se o Espírito Santo já ministrou na sua alma sobre essa área, é você que tem que ir lá e tirar essa mosca. Pastora, mas que história de mosca é essa, pastora? Porque para algumas, de repente, quem não veio aqui, quem não veio pela manhã? Ok, a história da mosca está em Cantares. Não está em Cantares. Está em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 1, que diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. A mosca fala de pecados e de feridas. Agora vamos entrar. Quais são as moscas? Você está curioso de saber quais são as moscas? Acho que você já começou a identificar aí por aquilo que eu estava falando. Mas nós temos 3 áreas, 3 qualidades de moscas. As moscas da autorrejeição. Quem está anotando aí, coloque, autorrejeição. As moscas da autorrejeição, elas se manifestam em 3 campos da nossa vida. Primeiro, no campo das emoções. No campo das emoções, Beelzebu, o Deus das moscas, ele vai trabalhar na nossa vida, nos nossos relacionamentos, para que nós nos sintamos, para que nós rejeitemos a nós mesmas. E no campo das emoções, ele começa a trabalhar um espírito de tristeza, um sentimento de tristeza sem causa. E a gente aceita meia hora de tristeza. E a gente começa a pensar assim, que vida desgraçada que eu tenho. Eu não tenho razão para ser feliz. E a tristeza vai entrando, sorrateiramente a tristeza vai entrando. Uma outra coisa no campo das emoções, uma outra mosca, a autopiedade, a autocomiseração. Aquela pessoa que está dizendo assim, ai meu Deus, eu sou a menor da casa do meu pai. Eu sofri tanto, minha mãe rejeitou no ventre. Meu pai me espancou quando criança.
me expulsou de casa, pobrezinha de mim, eu preciso agora que as pessoas me amem, que as pessoas me aceitem, as pessoas têm que compreender as minhas atitudes, porque afinal de contas, eu sou tão necessitada do amor das pessoas. Terceira mosca, no campo das emoções. A tristeza vai levar à autopiedade, a autopiedade vai levar ao ódio de si mesma. A gente começa a se odiar. A gente começa a não ver valor em nós, e a Bíblia diz que nós somos preciosos, nós valemos mais do que o ouro puro de Ofir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz, sabe o que é o ouro puro de Ofir? É o ouro mais valioso e mais precioso encontrado sobre a face da terra. Você é preciosa mais do que o ouro puro de Ofir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, esse ouro está meio amarelo, está meio oxidado. Mas o Espírito Santo vai polir você hoje. Amém? Deus vai polir você e você vai começar a ver valor em você. Você tem que amar a si mesma. Você precisa olhar para você como uma obra-prima feita pelo Senhor. Você é única, você é exclusiva. Você é única e exclusiva. E muitas vezes o que nos faz odiar a nós mesmos são os nossos pecados. A gente começa a caminhar com Cristo e começa a refletir a imagem e semelhança do Senhor. A gente tem como espelho a palavra de Deus e a gente começa a ver quão más nós somos. Como o nosso interior tem sujeira. E aí o diabo começa a nos enganar, dizendo, olha, você não merece o amor de Deus. E a gente começa a receber essas investidas do diabo e deixar entrar em nós. E começamos a odiar a nós mesmas. Fala, show, mosca. Sai da minha vida essa mosca. Olha para o seu coração, assim, vê se você consegue encontrar no seu coração e vê se a mosquinha está parada ali. Está parada? Então fala, show, mosca. Até hoje você ficou. Mas hoje você vai embora. Amém? Outra mosca, depressão. Ah, mas todo mundo que se odeia, claro, vai cair no poço de depressão. Vai perder a razão da vida. Vou viver para quê? A vida vai perder o sabor. Porque se nós odiamos as pessoas, ainda nós temos uma razão, amamos a nós mesmas, então somos egoístas o suficiente para amar a nós mesmas. Somente a nós. Mas se odiamos a nós mesmos, nós vamos cair na depressão. Às vezes nós lançamos a causa da depressão naquilo que fizeram contra nós. Não. A principal causa da depressão é aquilo que nós mesmos assumimos para nós como causa. Nós somos a causa. Teve um fracasso no casamento, mas a gente atrai para nós que nós somos a culpada pelo fracasso do casamento. E aí a gente vai cair na depressão. Mas vem uma outra mosquinha aí. E essa outra mosca é a pior, que é a apatia. Apatia espiritual. Tanto faz como tanto fez. Minha vida já não tem valor nenhum. Já caí na depressão e esse é o campo mais fértil para o suicídio. O campo mais fértil para o suicídio é a apatia. Nós estamos nas moscas da auto-rejeição, no campo das emoções, sentimentos. Agora, no campo dos pensamentos. Fala para a pessoa do seu lado, tem o campo dos pensamentos. E isso é muito difícil. Campo dos pensamentos vem. E você não serve para nada. Você é inferior a todo mundo. A inferioridade. As mentiras que o diabo começa a lançar na nossa mente. As dúvidas que o diabo começa a lançar na nossa mente. Sabe, Beelzebu tentou colocar essa mosca no próprio Jesus, lá no deserto. Ele começou a colocar uma dúvida em Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão.
Se tu és o Filho de Deus, lança-te desse cume e Deus vai dar ordem aos seus anjos para receber você nos ares. Se tu és o Filho de Deus, ele começa a lançar dúvida. Sabe qual é a cura para todo sentimento de inferioridade? Sabe qual é? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, sabe qual é a cura? Sabe qual que é o verdadeiro remédio? É você abrir mão do seu DNA humano e receber o teu DNA espiritual. É definitivamente você entender que só tem alguém que é superior e muito, 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 muito superior a qualquer coisa que falaram a seu respeito na sua infância. E esse alguém diz, tu és minha filha amada em quem eu tenho prazer. Esse diz, eu te teci no ventre da sua mãe. Os teus ossos ainda não estavam formados e eu te chamei pelo nome. Ai, esse pai que olha para você e diz, oh, minha filha, você é mais preciosa que as joias finas. Quando você recebe o DNA do pai, você para de se sentir inferior. Você vai começar a compreender de que você é a joia mais preciosa da face da terra. Você tem que passar a acreditar em Deus e deixar de desacreditar naquilo que falaram a seu respeito. Pastora Ângela ontem estava falando aqui dos apelidos que deram para ela. E eu me identifiquei tanto no testemunho da pastora Ângela, Jesus Cristo. Me parecia assim mais ou menos uma história com outros nomes e com outras datas. Mas eu identifiquei muito. Quando eu decidi caminhar com Jesus, meu pai não me espancou, meu pai não me mandou para fora de casa, e graças a Deus, mas o meu irmão mais velho me perseguiu por muito tempo, proibiu o batismo, quando descobriu que eu tinha batizado, fez uma guerra em casa. Uma vez eu estava saindo para ir para a igreja, dia do meu aniversário, 10 de novembro de 1900 e antigamente, há muito tempo atrás, eu tinha lá meus 8 para 9 anos de idade, e eu estava saindo de casa, e ele fechou a porta, e ele diz, você não vai para a igreja hoje, é seu aniversário, tem gente aqui em casa, você não vai. Quem que você pensa que é? Todos nós aqui somos romanos, e você tem que ser romana, a mãe ensinou que nós temos que ser romana. E eu dizia, não vou não, eu sou crente. E eu sou crente. E eu tinha muito orgulho de dizer que eu sou crente. E eu afrontava ele, eu dizia, não, eu sou crente, eu vou para a igreja. Ele trancou a porta, eu fui para o quarto e fui pela janela. Eu fui pela janela, ele segurou meu braço, e era a minha mãe do lado de fora puxando um braço, e ele do lado de dentro puxando o outro. E aí eu saí correndo de casa, fomos na casa de uma vizinha que nos levava para a igreja, porque nós não tínhamos carro na época, na cidade de Medianeira, onde mora a tia do pastor Odilon. Estive lá pertinho dessa casa, onde aconteceu isso esses dias. E nós dentro do carro, para sair, de repente, meu irmão endemoniado na frente do carro, com umas pedras enormes na mão, e diz assim, sai dentro do carro, então eu vou quebrar esse carro. Falou para a senhora que ia nos levar, a irmã que ia nos levar, e diz assim, ó, minha mãe você pode levar, porque ela é adulta, ela manda na vida dela. Mas a minha irmã não, a minha irmã ela vai sair dentro desse carro. E minha mãe disse assim, pode acelerar. E eu falei, mãe, e vai passar em cima dele. Não, pode acelerar. E ela acelerou. No que ela acelerou, ele pegou aquela pedra e deu 3 furos em cima do capô do carro. Resultado, fomos para o culto, celebrei meu aniversário, glória a Deus, no final fui para a delegacia. Porque a irmã ficou tão irada, falou assim, eu vou dar parte do seu filho, irmã. A minha mãe disse, claro, glória a Deus. No dia seguinte, estava meu irmão lá, prestando depoimento, e ele teve que pagar o conserto do carro. 2 meses para pagar o conserto do carro, ele trabalhando, 2 meses para pagar o conserto. Imagina como ele ficou agradecido ao Senhor. Imagina como ele abriu as portas e falou, pode servir a Jesus. Não, a coisa piorou. Mas uma coisa que me identificou muito ontem à noite, quando ela falava, foi os apelidos na escola. Que causam um sentimento de inferioridade tão grande na gente. Os apelidos. Ela falou vara de tanta coisa aqui, mas o meu apelido era vara de cutucar estrela.
Vara de cutucar a estrela. E o pior é que isso me feria tanto, porque eu não tinha tanto conhecimento, né? Naquele tempo não tinha mídia, a gente ficava assim meio alienado. E crente não assistia televisão. Né? Eu não podia assistir televisão, então era mais alienada ainda. Durante um tempo, porque depois eu comecei a assistir televisão na vizinha, né? Meu irmão não era cristão, trouxe televisão para dentro de casa. Aí eu me tornei noveleira, porque eu era religiosa, né? O pastor não sabia que eu assistia novela, né? Então, em casa, eu assistia novela. Cuidado, minha irmã. O pastor Odilon não sabe que você assiste novela. Mas a novela está enchendo o teu coração de mosca. A novela está fazendo você rejeitar a sua vida. Porque você começa a comparar a sua vida com aquela vida fantasiosa das novelas. Classe média, trabalha num banco igual você trabalha, ou trabalha num supermercado, mas quando sai de férias, viaja para o exterior, a casa é tão linda. O marido tem que ser um galã. Aí você olha para casa e vê aquele abençoado lá. Aquele abençoado que não tem mais tanquinho. Ele não tem mais tanquinho. E tem um pastor amigo nosso que ele disse que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, mas tem alguns homens que não são templos, são basílicas do Espírito Santo. Aí você olha para a basílica do seu marido, você engravidou aos 9 meses, a barriga foi embora, a dele não. A dele ficou. Daí você começa a comparar as coisas. Começa a ver uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E novela está enchendo o seu frasco de mosca. Está enchendo o seu frasco de mosca. E aí você vem para a igreja e clama, Deus, eu quero exalar o seu perfume. Mas vai para casa e fica assistindo o esgoto da Rede Globo. O esgoto da Record, porque já se tornou um esgoto também. O esgoto das redes de televisão. Fica formando os seus pensamentos que vai fazer você se auto-rejeitar. Você vai olhar para o seu corpo, vai dizer, que corpo é esse que eu tenho? Olha só. Meu marido uma vez disse assim, sabe, amor, acho que você tem um problema. Falei, o que foi? Você tem dificuldade de encontrar empregada, né? Eu falei, tenho. Ele falou assim, eu olho assim a televisão, a empregada é a Camila Pitanga. Por que você não tem essa unção de encontrar umas empregadas como Camila Pitanga? Eu falei, está repreendido em nome de Jesus? Para que eu vou querer uma Camila Pitanga em casa? Você tem a própria Pitanga, se você quiser. Mas Camila Pitanga, não. Acho que é por isso que eu estou há 8 meses sem empregada. Não é por isso. Eu não faço seleção dessa forma. É que está muito difícil encontrar secretária. Você começa a se comparar. E aí você vai trazendo para você um sentimento de inferioridade. Você nunca vai chegar a ser como elas. Você nunca vai ter o corpo, o cabelo. Ai, pastora, que coisa, que pessimismo seu. Eu posso chegar assim. Eu posso chegar assim. Levando a vida que nós levamos, queridos, nós não conseguimos ser como elas são. A não ser que a gente viva na futilidade. E eu achei extraordinário algo que o pastor Sandro ministrou em Santarém. Ele estava falando sobre o poder do legado. E ele disse que uma mulher fútil, ou um homem fútil, que valoriza a futilidade da vida, não vai deixar herança para os filhos, e nem legado para os filhos, vai deixar problemas para os filhos. Então, se nós somos mulheres fúteis, os nossos filhos, os nossos discípulos, olharão para nós e falar, mas o que tem aí que eu posso receber de herança? E vão assimilando aquilo que para nós é importante. Ei, tem alguém aí? Amém? Insegurança, uma outra mosca, que cai dentro do frasco, que vem também pelo sentimento, vem no pensamento. Queridos, nós vivemos hoje. Eu lembro que há 10 anos atrás, mais ou menos, a pastora Neuza Itioca esteve em Foz do Iguaçu fazendo um seminário de cura e de libertação. E ela disse, a próxima década, o Brasil e toda a humanidade
vai estar submersa em uma doença chamada síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Falei, síndrome do pânico? Será que tem a ver com aquele negócio de pânico na TV? Síndrome do pânico. E ela começou a explicar o que era a síndrome do pânico. Porque ela disse, nós amados, e ela estava ministrando para a igreja. Nós amados, temos colocado a nossa confiança em tantas coisas. Nós temos colocado a nossa confiança no governo. A gente tem colocado a nossa confiança no nosso trabalho, no nosso salário. Nós temos colocado a confiança nas pessoas que contratamos para cuidar dos nossos condomínios. Nós temos colocado a nossa confiança em tantas coisas e esquecemos que nós precisamos depositar a nossa confiança naquele que nos criou, que nos chamou, que nos adotou como filhos. A nossa segurança está em Deus. E ela dizia isso. E eu falava assim, Deus, que isso não chegue aqui em Foz do Iguaçu. Mas não é que chegou? Eu tenho algumas discípulas psicólogas. Pastor Rosana também é psicóloga. E cada vez que eu me assento com essas duas discípulas psicólogas, o que elas mais têm tratado nos consultórios de psicologia é síndrome do pânico. Crianças de 9 anos de idade com síndrome de pânico. Com 7 anos de idade com síndrome do pânico. Insegurança. E a insegurança está ligado às setas malignas que vêm contra nós, dizendo que Deus não é suficiente para nos guardar, para nos proteger. Você quer ser curado da insegurança? Vá para Foz do Iguaçu. Pastora, porque a cidade é violenta? Não, eu vou te levar para fazer um passeio no Macuco Safari. Macuco Safari, você senta dentro de um bote. E aí você passa por vários saltos das cataratas, lá tem 275 saltos. Você vai passar por debaixo daquelas cachoeiras, e você vai segurar no bote. E aquele bote vai para um lado, e vai para o outro. Aí quando você pensa que a coisa acabou, aí o condutor passa por debaixo das quedas, assim, aquela água cai em cima de você. Ai, Jesus. Você vai ser curado da insegurança, porque lá só Deus vai livrar você daquele negócio. Tem gente, querido, tão inseguro que tem medo de viajar de avião e por isso não vai para as nações da terra. Enquanto você não for livre da insegurança, você não vai poder ir para as nações da terra. Como é que você vai? De jegue? De bicicleta? Tem gente sonhando em ir para as nações da terra, mas não tem coragem de pegar um avião, de sair de Curitiba e ir para Foz do Iguaçu. Gente, vai para Foz do Iguaçu. Estou fazendo propaganda de Foz do Iguaçu, né? Vai para Foz do Iguaçu. O segundo maior pecado contra o Espírito Santo é você não conhecer Foz do Iguaçu. Se você partir para a eternidade, chegar diante do Senhor, lá na porta do céu, Ele vai perguntar assim, onde está teu passaporte? Não, meu passaporte? Que passaporte, Jesus? Do que você está falando? Quer saber onde está seu passaporte? Por onde você passou? Não, Jesus, eu tenho direito de entrar aqui porque eu te conheci como Senhor, como Salvador. Você é o cara na minha vida, você sempre foi o cara na minha vida. Não, mas eu quero saber onde está o carimbo da sua entrada nas cataratas do Iguaçu. Senão você não entra aqui no céu. Por favor, não leve em conta isso que eu acabei de falar. Mas você precisa se livrar da insegurança. Tem mulher tão insegura que quando Deus diz que vai usar ela no ministério, ela diz assim, Deus me livre, de jeito nenhum, eu não vou conseguir. Todo mundo pode, mas eu não. Pegar no microfone. Quem tem medo de segurar no microfone? Quem tem medo de segurar no microfone? Levanta a mão assim, bem alto, não tenha medo de mostrar, não? Porque a primeira coisa que precisa para a gente ser curada é reconhecer. Eu também tinha medo, irmão. Morria de medo. Eu ficava escondidinha assim, falava assim, ó, eu faço tudo que me mandarem, mas por favor, não manda eu pregar não, pastor. Para que eu pregar? Tem tanta gente aí que prega. Porque eu morria de medo. Não era do microfone, mas era das pessoas olhando para mim assim, do jeito que vocês estão. Deus, e se eu contar uma piada, elas não rirem? Até hoje vocês não riem das minhas piadas. Eu sei que vocês riem só porque vocês gostam de mim. Porque meus filhos dizem assim, mãe, pelo amor de Deus, não conta piada, não. Você estraga as piadas.
Meu marido, ele nem precisa dizer que é piada, ele só abre a boca e todo mundo está rindo. E aí é verdade, né? Aí eu tento fazer igual ele, eu sou um fracasso nisso. Por falar em fracasso, uma outra mosca é a mosca do fracasso. É o pensamento de fracasso que está ligado aos fracassos do seu passado. Filha, no passado você foi fracassada, mas agora você é vitoriosa. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz, amada, você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Os teus fracassos têm que ficar lá atrás. Agora pega as tuas duas mãos e coloca no ouvido dela. Isso, no ouvido dela, não no seu. No ouvido dela. Você está conseguindo ouvir alguma coisa? Não? Está conseguindo? Tampa mais, tampa mais. Tampa mais. Sabe por que eu estou pedindo para você fazer isso, meu irmão? Minha irmã, amadinha do coração. É para que você pare de ouvir as negativas do diabo. Você quer fazer algo para Deus. E aí vem aquele pensamento, não vai dar certo. Eu vou abrir a célula, porque a pastora disse que já estou preparada para abrir a célula. Não, mas eu vou fracassar. Nós, na formação dos líderes lá em Foz, no curso básico de liderança, nós fazemos uma dinâmica com os discípulos que passam pelo curso básico de liderança. O pastor Eugênio fez conosco há muitos anos. Quando nós chegamos na metade do curso, a gente entrega para cada discípulo um ovo de galinha. E esse ovo é carimbado com o nome da igreja Ceifa. E ele precisa caminhar com aquele ovo por 30 dias. Por todos os lugares aonde ele for. Se ele for médico, ele vai para o consultório, o ovo tem que estar perto dele. Se ele for para o shopping, o ovo tem que estar junto. E é o ovo de galinha. E aí, quando a gente entrega para eles, eles perguntam assim, está cozido? Não está cozido. Pode cozinhar. Se você quiser matar a sua célula, você cozinha. Porque um ovo cozido não vai reproduzir. Porque é uma experiência para que você entenda que é uma célula. Aquilo ali é uma célula. E eu entreguei isso na semana passada, na quarta-feira. E quando eu estava descendo da sala de aula para ir para o carro, veio uma menina desesperada, a discípula da Jaqueline. A Jaqueline está aqui, a Jaqueline está morando aqui em Curitiba, vai congregar aqui na Shalom, vai servir as células da Shalom, vai multiplicar a célula na Shalom. Amém, Jaqueline? Essa menina é uma ganhadora de almas, deixou discípulas lá, uma benção. E uma das discípulas dela está no curso de básico. Ela chega para mim e fala, pastora, o que se faz com uma líder que mata a célula no primeiro dia? Pastora, estava dentro dessa célula. Tinha colocado dentro de uma sacolinha, uma necessaire, né? Ela tinha acabado de sair da sala de aula, pobrezinha, fiquei com uma pena dela. Porque ela veio muito desesperada e ela foi levando aquela célula assim. Ela falou, pastora, está aqui, ó, quebrou, pastora, caiu no chão em Ploft. Lá foi minha célula, pastora, e agora, pastora? Eu falei, filha, eu vou te dar uma outra célula. Eu vou te dar uma outra célula ovo. Porque Deus não nos avalia pelos nossos fracassos. Deus avalia pela intenção do nosso coração de dar certo. De dar certo. Você vai ganhar uma outra célula. Passa aqui amanhã e você vai ter uma outra célula. E ela recebeu uma outra célula para cuidar. Querida, pode ser que o fracasso caiu em você e você está se auto-rejeitando como líder. Pode ser que você investiu em discípulas e elas foram embora. E você está se auto-rejeitando como discipuladora. Pode ser que você se casou e o primeiro casamento não deu certo. E você acha que agora você não vai poder mais se casar, porque, afinal de contas, fracassou no primeiro para querer tentar o segundo. Deus é o Deus da segunda oportunidade, da terceira oportunidade, da quarta, da quinta. Deus não desiste de você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não desiste de você. Manda essa mosca do fracasso embora, em nome de Jesus. Meu Deus, tenho que correr. A mosca da culpa, eu já falei bastante sobre a mosca da culpa. No campo do espírito, a mosca do espírito fraco, eu sou fraca, não, espiritualmente não consigo.
aquele sentimento de morte, desânimo, desespero. Essas moscas que vão sendo jogadas dentro de nós. Porque nós olhamos para nós mesmos e achamos que nós não servimos, que nós não podemos fazer, que Deus escolheu a pessoa errada. Deus não escolheu a pessoa errada para este lugar onde você está, para este casamento onde você está, para essa maternidade onde você está, para essa célula onde você está, para este departamento que você está trabalhando. Deus não se equivocou com você, é com você mesmo que Ele vai contar e Ele está contando. É com você. É você que vai edificar a sua casa, amém? É você que vai construir a vida dos seus filhos em Deus, amém? Amém. Agora no lado da rebelião. O lado da rebelião. As mosquinhas. Hostilidade. Se eu estou se na auto-rejeição, eu mesmo me rejeito, na rebelião, o que eu vou fazer? Eu vou reagir de acordo com a minha auto-rejeição. Então eu vou agir com hostilidade, presunção, sofisticação. Sabe o que é sofisticação? É o artifício do orgulho humano que objetiva impressionar os outros. Eu preciso impressionar. É aquela hospedeira. É hospedeira que chama aqui, pastor, ou anfitriã? Anfitriã? Aquela anfitriã que a pastora Sinorá diz assim: olha, queridos, nós vamos ter uma conferência e a gente precisa ir encontrar algumas casas para receber os irmãos que vêm de fora. E aquela anfitriã diz assim: eu não posso receber ninguém na minha casa, sabe por quê? Porque lá na minha casa eu não tenho como servir direito. Esse mês eu estou passando com tanta dificuldade financeira, eu não vou poder comprar boas comidas, eu não vou poder servir aquilo que eu gostaria de servir. Problema nenhum você querer servir bem. O problema é quando você quer servir para impressionar os outros. Se você é uma anfitriã e recebe alguém e a sua comida diária é arroz, feijão e ovo frito, para que colocar picanha? Se você come arroz, feijão e ovo frito. Não problema nenhum de servir bem as pessoas. O problema é quando a gente serve para impressionar. Você está entendendo? Problema nenhum de nós nos vestirmos bem. Mas o problema é quando a gente se veste bem para impressionar os outros. Problema nenhum de nós servirmos bem na casa de Deus. O problema é nós fazermos para impressionar os outros. Problema nenhum de nós fazermos curso de teologia, curso de música e nos prepararmos para o ministério. O problema é quando a gente faz para impressionar os outros. Eu não estou aqui falando contra o servir ou contra o preparar-se. Eu estou falando contra a sofisticação. Mostrar que você é mais sofisticado. Mostrar que você sabe mais, que você pode mais, que você tem mais. Simplesmente porque você quer impressionar os outros. Altos e baixos. Também no campo das emoções. No campo dos pensamentos, olha as moscas que vêm. Superioridade, competição, domínio, rigidez, obstinação e coração não ensinável. Uau, queridos, como é difícil caminhar com uma mulher que não se deixa ser ensinada. Como é difícil caminhar com uma esposa que não deixa o marido ensinar. Como é difícil ter uma mãe que nunca aprende com os filhos, que não aceita ser ensinado pelos filhos. Queridos, como meus filhos me ensinam, como os meus filhos me ensinam, mesmo que às vezes eu discuto com eles naquilo que estão querendo me ensinar, mas como eles me ensinam. E eles não têm muita habilidade para ensinar os adultos, então eles fazem às vezes algumas coisas que deixam a gente muito chateado, muito triste, mas eles nos ensinam. Se você se você permitir que as pessoas te ensinem, você já está num passo da perfeição em Cristo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E ele vai ensinar através das pessoas. E as pessoas são todas as pessoas. Desilusão, ressentimento e amargura, criticidade, controladora e possessiva.
A mulher não é possessiva não, pastora. Né? Levanta a mão aí, quem é possessiva. Ninguém vai ter coragem de levantar. Levanta a mão quem não é possessiva. Não quero mentir diante de Deus, pastora. Gente. O que você verdadeiramente tem é aquilo que você está disposto a dar. Fala para essa pessoa que está do seu lado. O que é verdadeiramente teu é aquilo que você estiver disposto a dar. Você está disposta a dar em amor? Você está disposta a dar seus filhos para suas noras? Você está disposta a dar os seus filhos para os seus genros? Não seja possessiva. Sabe aquela discípula que é possessiva, a sua discipuladora? Que a discipuladora só tem que dar atenção para ela. O melhor presente tem que ser dela. O melhor horário da semana tem que ser dela. E quando a discipuladora diz, olha, eu só tenho um horário para você, às 10 da noite de quarta-feira, ela diz, para fulano de tal, ela tem 3 da tarde, vai no shopping toda semana. É que a irmã fulana trabalha no shopping, só pode ter o discipulado às 3 da tarde do sábado. Não sei se estou falando com alguém aqui. Mas se não tiver, serve para mim, né? Sabe, não seja possessiva. Uma mulher controladora, controla o marido, quer controlar até o horário que o marido vai no banheiro. Amor, abre essa porta. Amor, já faz muito tempo que você está aí. Você levou o celular, né, amor? Com quem você está falando? Acontece isso aqui, Rosângela? Aqui em Curitiba? Pastora, você não acredita? Meu marido ficou 40 minutos no banheiro. Mas e aí, qual o problema de ele ficar 40 minutos no banheiro? É o único lugar que ele fica livre de você, minha irmã. Porque se você é controladora, você vai querer controlar até o tempo que ele gasta para fazer o número 2. Pelo amor de Deus. Deixa ele lá. Mas, pastora, por que ele leva o celular? Ué, por que ele leva o celular? Deixa ele lá, para que controlar o celular dele? É claro que nós precisamos ter liberdade de pegar o celular do marido pegar o nosso celular, nós não temos senha. Isso é normal. Mas isso não pode ser feito por obrigação. Se o seu marido ainda não deu a senha, é porque você é controladora. E ele sabe que se ele der a senha para você vai perturbar mais a vida dele ainda. Então, mostre para ele que você não vai perturbar a vida dele, porque ele vai abrir tudo. Literalmente, ele vai abrir tudo. Porque ele vai ter confiança em você. Um dia eu sentei com um casal de discípulos, eu e Josué, um discipulado de casais. E eu ouvi o marido desesperado, gritando. Pastora, ela quer controlar o que eu como, o que eu visto. Pastora, até a hora que eu vou no banheiro, ela quer controlar, pastora. Eu não sou mãe dela, pastor. Eu não sou filho dela, não, pastor. E olha, a minha mãe, eu não quebrava a cara porque era minha mãe. Mas se continuar assim, pastor, eu já segurei meu pulso várias vezes. Eu vou quebrar a cara dela. Eu falei, não, meu filho, segura. Não dá mais um tempinho, deixa eu trabalhar com ela. E ela ouviu aquele dia o clamor do marido. Eu falei, filha, para com isso. Para com isso, para que controlar a vida do marido assim? Se o marido gosta de ir para a academia, deixa ele ir para a academia, vai junto com ele. Não gosta de academia. Ué, mas você gosta do marido. O pior é você deixar, ficar perturbando a vida do marido, porque o marido está querendo manter o corpo dele. Se você gosta do marido, vai com ele. Fala, mozinho, vamos mudar, ao invés de fazer musculação, vamos fazer natação comigo. Meu marido está insistindo em fazer natação com ele, até hoje não conseguiu. Mas ele vai conseguir, em nome de Jesus. Querida, para de controlar o seu marido. Pastora, mas isso é mosca, porque você quer controlar tudo. Até na igreja você quer controlar. Você quer controlar o tempo do culto. Você quer controlar as músicas que a Juliana escolhe para o louvor. Você quer controlar os temas que o pastor Odilon escolhe para as células. Porque se controla o marido, vai controlar tudo. Para de controlar.
Solta o controle. Deixa o Espírito Santo controlar a sua vida, deixa o Espírito Santo controlar a vida das pessoas que estão do seu lado. Deixa o Espírito Santo conduzir a igreja, deixa o Espírito Santo conduzir a tua liderança. Para de controlar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, solta o cabo da nau. Vocês já ouviram essa música? Solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus, em Jesus. Pois com ele segura serás. Sabe o que é nau? O que é nau? É o leme. É o leme do barco. Solta o cabo, põe o remo e vai. Mas deixa Deus levar isso. Mas você fica controlando as coisas, minha amada. Vamos tirar essa mosca daí hoje? Em nome de Jesus? Vamos tirar essa mosca? Amém? Estamos terminando. Lado da manipulação. Uau! Egocentrismo, carência de amor, autodefesa e estado contínuo de tensão. Egocentrismo. Tudo para o meu umbigo. Tudo sou eu. Eu sou o centro do universo. Carência de amor. Todo mundo tem que me amar. Eu não preciso amar ninguém, porque afinal de contas todo mundo tem que entender que eu não sei amar. Minha mãe não me amou, meu pai não me amou, meu marido não me amou. Então, se não me amar, eu não tenho que amar. Mas por que as outras pessoas têm que te amar então, minha irmã? Porque cada uma tem um histórico. Olha para quem está do seu lado e diz assim, você conhece meu histórico? Se você conhecesse meu histórico, você me amaria mais e cobraria menos amor de mim. Fala de novo para ela, se você conhecesse meu histórico, você me amaria mais e cobraria menos amor de mim. Terceira coisa. Meu Deus. É para mim parar, Deus? É para mim parar. Tem um texto maravilhoso, e com isso eu vou encerrar. Tem um texto maravilhoso. Jesus está nos últimos dias do seu ministério. Ele está assentado com alguns dos seus discípulos na casa, onde estava se preparando uma refeição para eles. E tinha alguns pecadores por ali. E Jesus assentado, de repente, entra uma mulher. E essa mulher era uma mulher que era muito econômica, ela não era consumista. Ela não ia para os shoppings gastar toda a economia do marido. Ela economizava bastante. Ela era uma mulher que pensava no futuro. Ela era uma mulher que valorizava o que era precioso. Ela tinha descoberto, naquele tempo não existiam bancos, naquele tempo não existiam formas de guardar dinheiro, mas o valor era medido por aquilo que se possuía. E ela tinha descoberto que uma essência era muito valioso para o povo de Israel. Ela tinha um óleo perfumado. E ela começou a guardar aquele óleo. Sempre que ela podia, ela comprava um pouco. E aí ela guardava aquele óleo. Ela guardava num frasco. E ela sabia que quando ela precisasse daquilo, era só ela querer vender e ela ia conseguir um bom dinheiro. Mas ela chega diante de Jesus e ela traz aquele frasco. E quando ela se prostra aos pés de Jesus, faltava poucos dias para Jesus ser crucificado. Aquele óleo, ele era muito valioso porque ele era utilizado para embalsamento dos corpos antes do sepultamento. Então, ela chega diante de Jesus, ela não sabia o que aconteceria nos próximos dias com Jesus, mas ela chega diante de Jesus e ela se prostra em uma atitude de adoração.
Ela pega aquele vaso que ela tinha guardado, aquele óleo durante muito tempo. E aí ela quebra aquele vaso. E ela unge os pés de Jesus. E ela seca, ela joga os seus cabelos sobre aqueles pés. E ungindo os pés, os religiosos que estavam ao redor dela, começam a dizer, sua louca, o que você está fazendo? E aí, o pior, eles vieram e quiseram dizer para Jesus o que Jesus devia fazer. Fala, Jesus, por que você não manda essa mulher pegar esse óleo, pegar essa essência e vender e distribuir para os pobres, então? Para que desperdiçar algo tão precioso? Para que desperdiçar esse perfume? Para que desperdiçar esse incenso? Para que desperdiçar isso nos pés sujos de Jesus? E aí Jesus olha para ela, e ali Jesus levanta aquela mulher em uma posição de adoração. E nós entendemos que a mulher do vaso de alabastro é o nosso exemplo de adoração. É aquela que entregou tudo. A coisa mais preciosa que ela tinha. Mas o que ela estava fazendo naquele momento é algo que Jesus quer que eu e você façamos. Não mais nos pés de Jesus. Porque ela estava ungindo antecipadamente o corpo daquele que seria morto pelos nossos pecados. Ela estava ali, ela já estava preparando o corpo de Jesus para a sua morte. E ela nem sabia disso. Jesus olha para aquela atitude e diz, minha filha, você nem sabe o que você está fazendo. Você está ungindo o meu corpo hoje, você não sabe o que isso significa na eternidade para a sua vida e a posteridade daqueles que ouvirão falar a seu respeito. E ela prostrada ali, ela entende que aquele corpo era muito precioso, que aqueles pés estavam sujos, mas ela queria depositar o que ela tinha de melhor. Você é um frasco. Você é um frasco. Jesus está tirando todas as moscas de dentro de você, e aquelas que não saiu ainda, Ele vai tirar nessa noite, para uma única razão. Para que a essência de Deus possa ser borrifado sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está mais morto. O corpo de Cristo hoje é a igreja. O corpo de Cristo é a noiva. O corpo de Cristo é aquele que precisa ser ungido. Não com o óleo, que a gente muitas vezes pega aquele óleo e profeticamente a gente libera sobre o povo. Mas é como um incenso aromático que está dentro de você, que é a vida de Deus, que precisa ser borrifado entre nós. Há um corpo de Cristo que está com os pés sujos de pecado. Há um corpo de Cristo que está ferido. Há um corpo de Cristo que está sentindo auto-rejeição. Há um corpo de Cristo que está se sentindo rejeitado. E este corpo de Cristo, nós fazemos parte deste corpo de Cristo. Não é para você trazer diante de Deus um vaso hoje. Não é para você trazer diante de Deus o vaso de alabastro, que é tão caro. Mas é para você trazer algo muito mais precioso. Dizer, Deus, se for necessário, me quebra. Quando Deus estava ministrando essa palavra no meu coração, eu falei, Deus, por que quebrar? E aí eu fui compartilhar com o pastor Eugênio, e o pastor Eugênio disse, Gê, quando a Bíblia traz o original quebrar, não significa que ela lançou o vaso no chão. Ela foi sacado a rolha. Quando fala em quebrar, fala em sacar a rolha. Sacar a rolha significa tirar a tampa. Tirar a tampa.
significa liberalidade para Deus usar. Tirar a tampa é permitir que Deus use a nossa vida para perfumar o corpo dele. A pessoa que está do seu lado faz parte do corpo. Você faz parte do corpo. Por isso que eu falei que hoje esse cálice que a irmã viu, este cálice que ela viu que estava cheio, que estava sendo derramado, este cálice é você. Você é um frasco. Você é um frasco, você é um instrumento de cura. Você é um instrumento que vai tirar as moscas da vida das nossas irmãs. Você é o vaso que vai fazer, o frasco, que vai fazer com que o teu perfume seja exalado por essas pessoas que estão ao seu redor. Eu quero te convidar para você se colocar de pé. E nós vamos cantar aquela música que foi cantada agora há pouco, que é da Shalom mesmo, né? Sabe, queridas, o amor é um bálsamo para o espírito. Bálsamo. A palavra bálsamo em si congrega vários significados, mas congrega conforto, alívio, consolo. Mas eu procurei saber quais eram os ingredientes daquela essência que a mulher quebrou, e dentre elas tinha a mirra. A mirra é uma erva amarga. Mirra fala de coisas amargas. Falei, meu Deus, como que a coisa amarga pode fazer parte do bom perfume? Como que a coisa amarga pode fazer parte do bom perfume? E o Espírito Santo me disse até mesmo as tristezas, as frustrações, as amarguras da nossa vida vai temperar esse perfume. Porque cada pessoa com quem nós convivemos vai reconhecer em nós a doçura do Espírito. Porque antes nós tínhamos amargura. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entra nesse vaso e começa a lançar fora tudo aquilo que está oxidando este perfume, até aquilo que era amargo na sua vida vai se tornar em bênção. E a sua vida começa a se tornar um testemunho para a glória de Deus. Queria que você fechasse seus olhos agora e você avaliasse como está o frasco. Quais foram as moscas que entraram aí? E conforme você for avaliando, enquanto nós estivermos cantando, eu quero convidar você para vir para frente. Se você já identificou e você já quer vir, pode vir, venha. Primeiro, se você está decidida a definitivamente lançar fora todas essas moscas, entendendo que é você mesmo que hoje vai tomar um posicionamento diante de Deus. Segundo, se você está decidida como aquela mulher a tirar a rolha e falar assim: Deus, se for para borrifar sobre o teu corpo, Deus, se for para trazer o aroma de Cristo sobre o teu corpo na terra, eis-me aqui, Senhor, eu libero tudo que eu tenho de Deus, eu libero hoje, Espírito Santo. Jesus já não está morto, Ele não precisa da nossa essência. Quem precisa da essência é a igreja. Quem precisa da essência são as vidas que Ele quer alcançar. Na presença de Deus, quando nós estamos adorando ao Senhor, nós não estamos derramando perfume somente, mas nós estamos renovando a essência. Para quê? Para quando sairmos, quando estamos na presença das pessoas, podermos exalar esse perfume e as pessoas começarem a sentir a vida de Deus e a receber a vida de Deus através de nós. Oh, Espírito Santo, venha nessa noite. Senhor, nós repreendemos agora toda a ação de Beelzebub, toda a ação do diabo, Senhor, todo o enxame de moscas, Senhor, que está oxidando esses perfumes, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que foi colocado no passado,
Tudo aquilo, Senhor, que ainda está doendo no presente, Espírito Santo, nessa noite venha, Espírito Santo, trazendo, Deus, a capacidade de cada uma de nós arrancar, Senhor, isso tudo de dentro de nós. Oh, laraiandara machere candaraia cheia. Oh, lararara machere candaraia laraiandaraia cheia. Oh, lararara machere candaraia cheia. Senhor, nós somos o teu corpo sobre a terra. Nós somos o teu corpo sobre a terra. Nós somos o teu corpo sobre a terra. E nós queremos, ó Deus, ungir uns aos outros. Nós queremos derramar esse perfume. Nós queremos derramar essa essência. Senhor, nós não podemos mais ficar com o nosso frasco, Senhor, oxidando o perfume. Nós não queremos mais. Nós tomamos um posicionamento nessa noite. Nós tomamos um posicionamento nessa noite. Oh, Deus. Espírito Santo, o Senhor já nos levou, Deus, a identificar aonde estão, Senhor. Aonde estão, Senhor, estas moscas. E nessa noite, Espírito Santo, nós dizemos: Tu tens toda a liberdade, Espírito Santo, de confrontar o nosso coração. Tu tens toda a liberdade, Espírito Santo. Chederecanderei andaramachei. Ore candará suri anderei daramachei. Cheri candalaraya sori andaramachei. Chediri andere medei andaramachere candaraya cheia. Nesse lugar. Chondaraya sori candaraya cheia.